A discussão sobre a eficácia dos testes em animais tem ocupado os meios acadêmicos. Pesquisadores abolicionistas questionam a validade científica e ética da experimentação animal. Para entendermos melhor essas críticas, conversamos com a filósofa Sônia T. Felipe, pós-doutora em ética animal pela Universidade de Lisboa e autora dos livros Galactolatria Mal de Leite e Ética e Experimentação Animal, Fundamentos Abolicionistas. A entrevista foi realizada em agosto de 2017, no Festival Vegano de Indaiatuba. Sônia encara com ceticismo as promessas de cura anunciadas pelos experimentos em animais. Nessa promessa, que nunca se cumpre, de que vamos pesquisar se esta droga, este elemento, este princípio ativo produz o câncer. Bem, hoje eles já fazem o camundongo nascer com câncer. Então eles já fazem um nocaute genético nesses camundongos e injetam ali a neoplasia. Então o bichinho já nasce neoplásico. Só que eles nunca chegam na cura do câncer por uma razão muito simples. Se você ou eu tiver um câncer no mesmo órgão, digamos, eu tenho um câncer de estômago, ou você tem um câncer de estômago, o seu câncer de estômago e o meu câncer de estômago não são iguais. Se eu tiver câncer em 3 órgãos de tecidos, neoplasias, crescimento anormal de células que formam tumores e naturalmente não deveriam estar ali. Se eu tiver 5 tipos de cânceres no meu corpo, nenhum deles vai ser igual ao outro. Então, isso para compreender a inutilidade de se buscar a cura do câncer em células de camundongos. Agora vamos só imaginar a grandeza disto. O nosso organismo tem estimativa de biólogos moleculares. Nós temos, então, no nosso corpo 50 trilhões de células. Célula da pele. Ok, célula de pele é de uma espécie, mas cada célula dessa não é exatamente igual a outra. Então, as neoplasias são crescimentos anormais de células. Esses crescimentos anormais, eles são típicos daquele organismo, são células neoplásicas típicas daquele órgão. A extrapolação de uma espécie para outra é absurdo, cada organismo é único e ainda tem todos os vieses. Muitas pesquisas de medicamentos na década de 70 foram feitas, por exemplo, em organismos de ratos machos, de camundongos e não de camundongas. Depois, quando as mulheres grávidas ingeriram esses medicamentos, a talidomida é um exemplo, elas tiveram reações tóxicas e teratogênicas, né? Então, os embriões que estavam se desenvolvendo nos corpos, no útero dessas mulheres, receberam aquele medicamento. E o que aconteceu? As célulazinhas do corpo deles, que deviam estar se formando para formar um órgão, uma mão, um braço inteiro, não seguiram se formando, foram interrompidas pelo medicamento. 0,2 ou 3% de diferença genética entre um primata de outra espécie e a nossa, aquilo faz uma diferença. Eles sabem de tudo isso. Na pesquisa prometendo a cura do câncer, o que se descobriu? Então, vamos dar esse princípio ativo para ver se barra o crescimento dessas células tumorais. Aí o que eles descobriram? Não barrou o crescimento das células tumorais, mas o animal emagreceu. Ao pesquisar uma coisa que eles nunca vão chegar ao resultado, ao pesquisarem, então, uma resposta que não está inscrita no organismo dos animais, eles fazem descobertas que rendem milhões e milhões. Esta é a razão pela qual eles não param e não vão parar. A pesquisadora diz que os vivisectores seguem uma carreira financiada pela indústria farmacêutica e pelos nossos impostos. Todos são financiados. Durante 15 anos, ele recebeu financiamentos das empresas farmacêuticas. Se ele está dentro de uma universidade, o salário dele, basicão, é pago pelo poder público, pelos nossos impostos, né? O extra que ele ganha como pesquisador é pago pelas empresas. Ele vai seguir testando agora isso, depois aquilo, depois a cruza disso com aquilo. Agora vai testar a cruz, depois o credo, depois o filhote de cruz credo. E se ele parar, ele perde todos os financiamentos.
Sônia também critica o uso de animais para fins de ensino, especialmente na formação em psicologia. Aparentemente é inofensiva, porque você não está cortando o animal, não está seccionando um nervo, fazendo, digamos, nenhuma maldade diretamente sobre o corpo do animal, para você poder confirmar que há uma forma padrão de reação em todos. Uma coisa tão básica que já está descrito há um século em qualquer enciclopédia. Então não precisa mais você voltar a retirar a liberdade do animal, colocá-lo na condição de refém dentro do seu labirinto, e você retira do animal todos os direitos fundamentais dele, porque então, se o menino com 18 anos ou a menina entra na universidade com essa inteligência, como vamos dizer que eles são estúpidos a ponto de que eles têm que fazer o experimento de Skinner, senão eles não vão compreender qual é o resultado de todas as caixas de Skinner já postas em ação ao redor do planeta? É um treinamento. Torturas de privação da prole, privação da progenitura, privação de alimentos, privação de companhia social. Então você começa ali se iniciando numa carreira que é de ser torturador de animais. Você está partindo, interrompendo comportamentos que seriam naturais deles no ambiente natural. Você está interrompendo, portanto, você está viviseccionando, você está cortando, sim, as interações sociais desses animais, você está manipulando isso. É muito mais importante você começar estudando o sujeito presente em cada animal. Não importa se o sujeito é equino, se o sujeito é suíno, se o sujeito é felino, canino, humano. Todos os mamíferos, vertebrados, todos nós temos o que chama então lá no cérebro a amígdala. Então é uma parte do cérebro onde são registradas as emoções mais básicas dos animais. Quando as indústrias farmacêuticas precisam fazer propaganda medicinal dos seus princípios ativos, eles usam os jornais. Então, é tudo muito bem encadeado para que o negócio prossiga. As indústrias mesmas, elas têm estratégias muito, muito sutis e ardilosas de quando fracassa o empreendimento num certo formato, eles buscam um outro espaço para continuar vendendo seus produtos. Finalizando, Sônia pede que cada um desassine o seu contrato com a indústria pecuária, adotando uma dieta vegana integral. Mas está à altura das pessoas hoje buscarem informações sobre o tipo de alimentação que as tornará de novo saudáveis. Então, isso está ao alcance de cada pessoa individualmente desassinar seu contrato com a dieta onívora mortal, que aí está, que é a dieta centrada em carnes, derivados das carnes, embutidos, leite, derivados dos leites, laticínios, ovos e todos os derivados. Né? Então, afastar-se disso, voltar a comer o que vem direto da terra, o que vem das árvores, o que vem das espigas, de preferência o que não foi envenenado no cultivo, porque os venenos colocados nas plantações desses alimentos envenenam as células do corpo humano e em algum momento elas cansam, deprimem e param de se reproduzir com saúde. Aí veja, mas eu estava citando soja, milho, feijão e agora pulei para carne. Sim, esta soja, este milho, este feijão, este arroz, estas plantas foram dadas de comer aos bois, aos porcos, às galinhas, aos perus e às ovelhas. Ora, o que acontece? Quando um animal se alimenta de um alimento envenenado, há uma maximização, uma acumulação, chama bioacumulação, não é? Desse veneno lá no núcleo das células está o veneno. A maior parte da toxina que a gente ingere ou respira ou bebe é lipossolúvel. Então é impossível nós sairmos inocentes da nossa mesa carregada de alimentos animalizados.